Voltamos, que olha, o bate-papo aqui tá fervoroso. E nós paramos aí no ditado, né? A frase, ditado que diz que Orúmila muda o dia da nossa morte. Muda o dia da nossa morte. Isso se chama destino, Odu. Qual foi o Odu, papai, que saiu? Oxefum. Oxefum. E Oxefum diz que a morte, para que a morte não nos leve antes do nosso tempo, nós devemos usar a nossa pulseira, essa no caso é a minha cerimonial, né? Como eu sou babalaô, mas o nosso Idefá, a nossa pulseira verde e amarela, para que Iku nos reconheça como filhos de Orúmila. E que a gente só possa morrer quando tivermos cumprido o nosso destino. Nenhum iniciado em Fá, nenhuma pessoa iniciada em Fá, morre antes do tempo, antes que cumpra o seu destino. Então, meu filho, boa sorte, que deve ter muito o que fazer aí, viu? Então, pois é, depois disso eu também tento. Eu falei, opa, deixa eu vou começar, eu não posso mais ficar levando a minha vida na flauta. E aí, comecei, né, Orúmila, o que você quer de mim? O que você quer? O que eu devo fazer? Nossa, chegou a hora. A pergunta. A espiritualidade sempre me trouxe para isso. E aí foi quando as pessoas começaram a bater na minha porta, começaram a me procurar. Eu quero que jogue para mim, eu quero me iniciar contigo. Não tinha mais como fugir, papai? Não tinha mais como, não tinha mais como. Quem é então, escolhido assim, né? É uma trajetória de vida, foi uma caminhada que ao mesmo tempo foi muito dura. Eu nunca penso que Orúmila ficou com raiva de mim e me jogou em cima de uma cama. Eu acredito eu nunca pensei nisso em educar. na minha vida. Eu acredito que ele te educou, né? Mas porque é como um pai mas mesmo, efetivamente, né? O pai, Mari, educar, ele puxa, ele dá uns... Mas efetivamente, a minha história de vida, ela traz uma grande lição de Ifá, que a gente não pode viver desconectado do nosso destino. Sim. Porque quando nos desconectamos do nosso destino, a gente vive tudo de ruim que a vida pode nos oferecer. Então, por exemplo, pessoas que têm muitos relacionamentos durante a vida. Eu não consigo dar certo com ninguém. Às vezes é uma pessoa até bonita, né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa bem sucedida financeiramente. Fica só enrolando, né? Não acha uma aquele porta chamado de saída, dedo podre, né? entendeu? Sim. Ou então constitui uma família, a família é ruim, os filhos são ruins. Muitas coisas, então a dificuldade com o trabalho, né? A pessoa até é bem formada, tem uma boa educação formal, mas quando vai buscar um trabalho não consegue se estabilizar. Tudo isso está muito relacionado ao conhecimento do seu próprio destino e à plena consciência do que você veio viver no mundo. As pessoas não sabem o que eu vim fazer aqui. Exatamente, por isso é necessário a pessoa se iniciar em Fá. Batendo e não acha uma solução, né? Por isso que é fundamental a cada ser humano, como está dito em Obedi, que é um Odu de Ifá, que diz que todos nós nascemos para viver um destino que foi determinado por Olofim e que somente Orúmila conhece o destino de cada um de nós. Então, se a gente não busca conhecer esse nosso destino, Orúmila a gente o Deus maior, Deus da sabedoria. Orúmila simboliza a sabedoria de Olofim. Sim. Orúmila é o orixá regente do oráculo de Ifá. Ele é o Eleripim porque ele é o testemunho da criação. Ou seja, isso está no Odu Obedi que eu estou citando aqui. Ou seja, antes mesmo da nossa concepção, não é? Olofim mostra o destino que vamos viver. E Orúmila testemunha esse momento, por isso ele é Eleripim, por isso ele é chamado de testemunho da criação, porque ele vê o destino que nós aceitamos viver. Quando quando ocorre a concepção e o feto começa a se desenvolver, Elenini, que é a divindade do infortúnio, das más escolhas, das decisões erradas, tal, Elenini faz com que a gente perca essa memória. A gente esquece. E tem salvação. A gente esquece o destino que a gente vive. Elenini. A salvação, Olha, gente, a salvação que temos é buscar Ifá e nos iniciarmos. Conhecermos o nosso Odu de nascimento. Conhecer aquele destino que viemos viver. E aí sim, a partir desse conhecimento, nos cuidarmos. Porque o Odu de destino é como se fosse uma bula. Então ali, quando você compra um remédio, você não conhece muito bem, você vai ver, a primeira coisa que você vê são as contraindicações. Sim. Olha, eu não vou tomar esse remédio não, porque esse remédio pode me dar tonteira. Então eu dirijo, eu tenho trabalho em altura, alguma coisa assim, eu não vou tomar esse remédio. Então você vai evitar aquilo ali. O Odu de nascimento é a mesma coisa, porque você conhecendo os seus ossobos, as suas negatividades, você vai evitar tudo que lhe faz mal.
Sim. Qual é a consequência que você tem quando você evita o que lhe faz mal? É viver o que lhe faz bem. Sim, exatamente. Então você passa a viver o seu irê. Então, sabendo, Aí a fica sua mais vida, fácil, exatamente, né? a sua vida se torna mais leve, mais tranquila, mais suave. Você não vive tantos problemas. E eu lido com muita gente, eu tenho mais de 100 afiliados, né? E todos os dias eu estou jogando aqui para várias pessoas. Eu lido todo dia com os problemas os mais distintos possíveis, né? E a maioria dos problemas das pessoas está relacionada à sua própria cabeça, ao seu ori. A cabeça Né? é tudo. Porque o ori é tudo, exatamente Sim, isso, o ori uma é tudo. cabeça boa, né? nada acontece. Você vê, por exemplo, pessoas que nunca foram religiosas na vida e que levam uma vida boa, tranquila, são financeiramente bem resolvidos, têm um casamento estável, têm uma família tranquila, tal, não tem muitos problemas de saúde. Mas por quê? Porque tem um bom ori. Tem um bom ori. E tem gente que tem condições de ter tudo. Pelo seu mau ori, não consegue ter nada. Então, como está dito em Baba Yobi, o primeiro e principal Odu de Ifá. Baba Yobi diz que Orula determinou que a cabeça comandasse o corpo. Então, se a gente não consegue cuidar bem da nossa cabeça, do nosso ori, Nada flui. o nosso corpo vai padecer. Não flui, porque Não é vai a fluir. direção, né? Exatamente, A direção é a cabeça. exatamente. Como diz os nossos antepassados, a sua cabeça é o seu guia, É o seu né? guia, e claro que é. Então, assim, em Ifá, a cabeça, a consciência, o entendimento do seu próprio Odu é a chave para tudo na tua vida. Porque você não vai viver coisas que não estejam no seu Odu. Sim. Então, se você está vivendo algo muito ruim, é que alguma coisa você está fazendo de errado. E muitas das vezes a pessoa está ali dentro da casa de santo, batendo cabeça para os santos, cuidando direitinho e tal, mas tem um descompasso no ori ali que está levando ela a viver aquele Ossô. Então, nós, como babalaôs, como padrinhos, conhecendo o Odu daquele afilhado, daquela afilhada, a gente sabe qual ponto, aquele pontinho ali a gente aperta para dar aquele start, para mudar, Tem que né, estar uma sempre determinada atento, ali. né? Sempre atento. Sempre, Porque a sempre. evolução de um afilhado é a sua evolução, Sim, né? claro. Se o seu afilhado ele não se evolui, o senhor não se evolui também, né? Porque alguma Sem sombra coisa, de né, dúvida. errada tem aí dentro do Odu que não foi, Claro. como é que fala, descascado, Ah, né? exatamente, exatamente. E aí, muitas das vezes a falha pode ser minha, mas a falha também pode ser da Sim, pessoa. a pessoa tem, Então, tem que caminhar Exato. corretamente. E aí, né? quem é que vai resolver isso? É a esteirinha aqui, ó, o opelê ali, sempre Uma outra consultando com o Orúmila. pergunta, Uma Sim, outra sim, sim. curiosidade. Por que tem que jogar sentado na esteira? Porque a No esteira, chão? a esteira... Não pode ser numa mesa, A uma esteira. toalha rendada, linda, com vaso de planta. Por quê? Ó, eu vou te explicar por que sentamos na esteira e por que nós, muitas das vezes, podemos usar a mesa. Veja só, a esteira simboliza a mesa de orixá, a mesa do orixá. Sim. Né? Então a esteira, para nós, dentro de Ifá, ela tem o mesmo valor, Ela é mesmo sagrada, valor simbólico né? que Sim. tem para a gente dentro do candomblé. Sim. Ou seja, a esteira, ela é sagrada. Né? Ninguém pode pisar na esteira descalçado, né? Não pode tratar a esteira com desrespeito, porque a esteira é um objeto sagrado. Então, quando nós nos sentamos ali na esteira, eu tenho uma concepção que vem muito de Nikola Tesla. Vem da ciência, mas não vem de Ifá. Porque tudo é energia. Sim, somos Tudo- movidos a tudo é energias, energia. eu acredito muito nisso. Então, veja só, ali está a esteira. O Babalô se senta na esteira, o consulente coloca os seus pés sobre a esteira, descalço, sobre a esteira. E ali está também o opelê. Então, ocorre uma conexão energética entre o consulente, o babalaô, o sacerdote, e o opelê que vai falar. Sim. Porque é pelo opelê que Orúmila fala. E aí, essa conexão ali existe. Quando eu termino a mojuba, pego o opelê e ponho no meio da sua testa e falo goleria, que eu tiro goleria. Eu não posso virar aqui, hein, Não, por favor. não vira, não. Eu estou ativando a sua glândula penial, que os cientistas dizem que é a glândula que nós temos no nosso cérebro ligada à espiritualidade. Então é como se abrisse um portal. Para O que você, portal para que você o olho entenda. que tudo vê, né?
para que você entenda a mensagem que você vai receber de Ifá. Sim. E para que Orúmila te veja. Que bonito, gente, é filosofia É a isso. filosofia pura. Aí eu te pergunto, 10 mil anos atrás, um povo que tinha tradição oral, como é que eles sabiam disso? Para você ver o quanto de sabedoria os nossos antigos tinham, o quanto de sabedoria eles nos legaram. Por isso que nós temos uma imensa responsabilidade em não mudar nada do que eles nos deixaram. Dos antepassados, né? Dos Porque primórdios, eles sabiam que era assim. Ah, mas aí no caso de um babalaô, que ele tem sério problema de coluna... Existe muita invenção em Ifá, como no candomblé. O candomblé existe muitas invenções, né? O que o senhor está falando de lá dos antepassados, dos primórdios, né? Que veio lá de muitos e muitos e muitos anos atrás. E o senhor consegue trazer essa tradição, né? O candomblé hoje não está mais assim, com tradições, né? Está tendo muito modismo. Isso acontece em Ifá também? Olha, o que ocorre com Ifá ocorre com qualquer segmento religioso. São maus, né? São os homens, sacerdotes. os maus sacerdotes. Ah, sim. Então, nós temos mecanismos para nos proteger disso. Porque, por exemplo, um babalaô que não faça as coisas de acordo com as regras e de acordo com as normas, São regras, né? Tem que ser seguido, né? ele será um pária dentro da sociedade. Ele é isolado. Ele é isolado e, além de ser isolado, atrapalha a vida das pessoas que o procuram. Sim, é verdade, é verdade. E aí ele vai pagar. E ele vai pagar Alguém um preço. tem que pagar, né, pai? Eu não posso pagar porque eu sou inocente. Exatamente. Eu estou buscando entendimento e chego num local desse, onde a pessoa usa de má fé. Eu não posso pagar por esses erros, mas também a minha vida não vai caminhar tão bem como deveria, né? Exatamente. Aquele mau sacerdote paga sempre um preço. Ou o escândalo, ou a vergonha, ou um filho que adoece e morre, ou então ele próprio que adoece e morre, ou toma um tiro, fica feio para a religião, envergonha a religião, morre sem deixar um legado, né? Morre sem deixar um nome. Tudo isso, um mau sacerdote é passível de viver. Então, como Ifá e Orúmila são muito vivos na vida do babalaô, nós temos que andar sempre na linha. Sim. A retidão nossa, ética, moral, ela sempre precisa estar muito presente no nosso dia a dia. Porque essa divindade que nós cultuamos, ela nos pune, ela pesa a mão sobre nós. Em Obeyono está dito que a paciência de Orúmila é quase infinita. Ai, tá vendo? Mas que quando ele se movimenta, a mão dele é tão pesada quanto a pata de um elefante. Olha aí, gente, tá Então, vendo? Tudo nós tem uma temos que seriedade muito grande, né? Pois é, nós temos que ter muito cuidado e muito respeito. Sim. Porque senão... Nossa, eu tô amando aprender essa filosofia. se acaba. Muito bom. Nós vamos voltar no quarto e último bloco, tá acabando com uma curiosidade que eu tenho, que eu sei que você também tem. Eu vou aqui acabar com esse babalaô aqui. Vamos juntos pro quarto bloco. Vamos lá.